coisas pra gente falar sobre o nosso Mengão, sobre o jogo de ontem, sobre essa vitória importante do Flamengo na Libertadores, sobre o chororô do Zante. Tem chororô, né? Tem que ter, porque quando o Flamengo vence, meus amigos, complica, né? Sempre tem uma forma de falar que o Flamengo foi beneficiado, que foi roubado, que o Flamengo é o time da Globo, que o Flamengo isso, que o Flamengo é aquilo, mas eles não conseguem fazer um exercício de honestidade intelectual e admitirem que o Flamengo fez uma excelente partida. A nossa enquete está rolando aí e eu pergunto para você, na sua opinião, Leonardo Jardim foi responsável pela vitória de ontem, sim ou não? Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários, não, Dobson. Vota na nossa enquete que eu quero saber a sua opinião. Se você acha aí que já dá para dizer que você, meu amigo, sentiu o dedo do Leonardo Jardim, vota que sim. Se não, você diz que não. Fato é que o Flamengo foi muito bem no jogo de ontem, tanto que eu botei aqui, ó, Flamengo vence e convence na estreia da Libertadores. Deixa eu arrumar isso aí que tá faltando um inscrito aí. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó, Flamengo vence e convence na estreia da Libertadores. Aí, agora sim tá certinho, Dobson. E o chororô do Zante que só cresce. É verdade, o chororô do Zante só cresce. A cada dia, mais e mais, o choro é livre. Por que eu resolvi trazer essa enquete? Vamos já começar falando do jogo de ontem, né? Manda uma mensagem no chat que eu vou ler vocês aqui com toda certeza. Um abraço, amigo Álvaro Fabrício, sempre presente aí nas nossas lives, sendo sempre o primeiro, rapaz, a mandar o seu alô, mandar a sua mensagem. Obrigado por você estar participando comigo aqui mais uma vez. Vamos começar falando da escalação do time de ontem. Eu vou passar ela aqui para você, óbvio que você já sabe, mas a gente precisa fazer ponderações para entender essa enquete. Rossi, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, De La Cruz, Carrascal, Paquetá, Plata e Bruno Henrique. Durante a transmissão toda do jogo de ontem, quando eu trouxe a escalação, eu externei a minha preocupação. Acho que todo flamenguista ontem, quando viu a escalação do time, ficou ali com aquela coisa de temeridade, né? Todo mundo ficou preocupado porque a gente viu Emerson Royal, a gente viu ali De La Cruz e Gonzalo Plata. Bom, só esses três aí já bastou para o coração ficar acelerado e descompassado, não é verdade? Fala a verdade para mim, que você não ficou preocupado ontem com a escalação. Ficou, tenho certeza que você ficou. E aí Bruno Henrique, que está voltando de uma contusão, fez uma participação no último jogo do Santos, mas não tinha ainda iniciado um jogo como titular, né? E tem toda aquela coisa envolvendo o Bruno Henrique, que todo mundo queria aposentar o Bruno Henrique. Lembra quando você estava falando que tem que encerrar o contrato do Bruno Henrique, tem que aposentar o Bruno Henrique para ontem? Eu falava aqui, eu sempre falei, olha, eu sou favorável a dar mais um ano de contrato pro Bruno Henrique. Por mais que a gente não possa cobrar dele protagonismo, eu acho que é cabível um contrato de um ano. E o Bruno Henrique foi lá e provou que consegue jogar. E jogou em altíssimo nível ontem. Passadas largas, o Bruno Henrique, dentro da sua condição física, da sua idade, ele ainda é um velocista. Hoje mais experiente, é um cara que sabe a hora que tem que parar, a hora que tem que chutar, a hora que tem que arrancar. Ou seja, o Bruno Henrique se tornou um jogador mais inteligente, se refinou e a gente pôde ver isso ontem e não me leve a mal, mas ele foi potencializado pela forma como o Jardim colocou ele para jogar. Muito bem a participação do Bruno Henrique do jogo. Então, vendo aí essa escalação, vamos voltar para o que a gente queria chegar. Olhando a escalação do time do Flamengo,
E o resultado final da partida, 2-0 para o Flamengo, poderia ter sido 2-1, é verdade. Poderíamos ter jogado com 1 a menos, também é verdade. Mas não dá para negar, e aqui eu quero sim influenciar você, meu amigo, para entender essa enquete, para você poder votar no sim. Porque todos nós, eu acho que ninguém falou, caramba, escalou certo. Ninguém, eu acho que suscitou essa hipótese de falar que o Jardim foi bem. Por que eu acho que a gente pode dizer que a vitória de ontem foi de total responsabilidade do Jardim? Porque ele está no dia a dia, ele é o treinador e ele conhece o elenco que tem. E eu tenho certeza que ele analisou o time do Cusco, as suas fragilidades e também o fator altitude, em que o Flamengo suplantou, né? O Flamengo suprimiu, né? Eu acho que a palavra melhor é suprimiu os efeitos da altitude nos jogadores. Fala, Edirley, boa tarde, meu amigo. Diz o seguinte, boa tarde, meu amigo. Sem convicção, sabendo quando alterar o esquema e as peças em campo, tirando Ayrton Lucas, tudo funcionou bem. A gente vai falar do Ayrton Lucas, né, que infelizmente é um jogador à parte que destoa muito desse time do Flamengo. Obrigado pela sua presença aí. Então, meus amigos, como eu estava falando aqui, voltando para o que eu estava falando, é muito cabível a gente atribuir essa vitória ao que o Leonardo Jardim propôs. Por quê? Quem estava aqui no pré-jogo, lembra? Se não lembra, volta aí na transmissão de ontem que você vai ver. Eu falava o seguinte, o caminho das pedras, para o Flamengo vencer esse jogo é o controle da posse de bola. Para quê? Para minar a vontade do Cusco de impor o ritmo do jogo. Exatamente essa leitura eu acho que foi feita pelo Leonardo Jardim. O Flamengo foi assertivo na logística, o Flamengo foi assertivo na fisiologia, na preparação fisiológica dos atletas para enfrentar o efeito de altitude. O Flamengo foi muito bem, tanto que o Flamengo impôs o seu ritmo, o Flamengo dominou as ações. Teve alguns sustos? Teve, né? O Flamengo não ia passar incólume no jogo sem ter ali um momento de dificuldade, mas foram raríssimos, foram pouquíssimos, mas teve, né? Mas a gente não teve aquela pressão do Cusco que a gente imaginava, né, que iria acontecer. A Luane disse aí, o Flamengo está de parabéns. O Flamengo como um todo, sim, minha amiga Luane, está de parabéns, é verdade. Obrigado por você estar mais uma vez comigo aqui nessa nossa live semanal, tá? Então, é muito cabível atribuir essa vitória ao Leonardo Jardim, que nos surpreendeu. A verdade é essa, o time que foi escalado ontem, o resultado final e a forma como o Flamengo jogou como equipe, aí que está o pulo do gato. O Flamengo jogou como equipe, não venceu apenas por individualidade. O Flamengo venceu como equipe. O Flamengo venceu como equipe. E é isso que pode ser atribuído ao Jardim, que colocou esse time em campo e o time correspondeu. A visão que a gente tinha antes do jogo começar era que ia dar muito ruim, que esse time não estava entrosado. Eu mesmo falei, olha, olhar para a zaga, ver Danilo e Léo Pereira, eu acho que não vai dar certo. Poucas vezes a gente eu acho que nem reclamou de Danilo e Léo Pereira, de tão bem que eles estavam. Como disse o próprio amigo Edirley, né? Eu acho que o único que destoou ontem foi mais uma vez o Ayrton Lucas. Gente, é impossível contar com ele. A Luane, o Flamengo só faltou fazer mais um gol, mas 2-0 tá bom. Eu falei aqui, Luane, no pré-jogo deixei meu placar e acertei. Eu falei, gente, eu tô otimista, acho que vai ser 2-0 pro Flamengo. Quem tava aí na live pode corroborar aí, porque eu falei, vocês viram. Mandei no chat, só recuperar aí que você vai ver
que eu falei que seria 2-0 pro Flamengo e acertei, né? Por enquanto, 100% de aproveitamento para mim também. O Flamengo, que é líder da tabela da Libertadores, né? Do grupo A, 100% de aproveitamento, então eu tô igual o Flamengo. Sou líder aí no quesito palpite, porque eu acertei o placar. Não acertei quem ia fazer o gol, mas acertei o placar, já tá de bom tamanho, né? Deixa eu pegar uma água aqui. Mas 1-0 ontem já seria lindo. O importante era o Flamengo sair de Cusco com a vitória. Tudo que eu falei no pré-jogo sobre o Cusco aconteceu. Tentada de saída rápida com ligação direta, que o time era lento, né? A saída da zaga era muito lenta. Falei que eles iriam querer usar o efeito de altitude contra o Flamengo e tentaram. Agora é falar Flu, bora Flamengo. Exato, Luane, verdade. Agora é pensar no Fluminense. Mas a gente tem um tempinho ainda, vamos continuar falando da vitória de ontem. Então tudo que eu trouxe para vocês de análise ontem no nosso pré-jogo aconteceu. E o que me surpreendeu foi a parte do Flamengo, né? Parecia que os caras tinham ouvido ali o meu pré-jogo, porque aconteceu. Eu falei, o Flamengo precisa dominar as ações no meio de campo. O Flamengo precisa controlar a posse de bola. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, para vocês não acharem que é mentira, né? Foi muito aquilo que eu falei que poderia acontecer no jogo, né? Que seria ali o caminho das pedras para o Flamengo poder vencer o jogo do Cusco, e aconteceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. E o Flamengo não perderia, mas parabéns aí. Deixa eu ver se eu acho o ponto que eu falo. Já chegou. Cusco. Né? Que aí eu vou mostrar pra vocês. Qual será o meu placar? Ó. Pera aí. Saber quanto será o jogo. Ó. Isso aqui é de ontem, ó. Ficou meio esquisito. Vou dizer qual será Ó. o meu placar aí no chat pra vocês. Tô confiante aí, ó. Flamengo 2-0. Viu aí? Por favor, coloque. Acertei o placar. Deixa eu ver se eu acho que eu falei do Cusco. Tá confiante? Deixa eu ver aqui. Que aí eu mostro pra vocês. Muito confiante mesmo. Então, Vamos lá. que o Flamengo pra O caminho das pedras. Aqui, ó. essa partida vai estar no controle do jogo. Aí, ó. Se o Deixa eu voltar mais um Flamengo pouquinho. hoje, meus amigos, Escuta. o caminho das pedras para o Flamengo vencer essa partida vai estar no controle do jogo. Se o Flamengo conseguir controlar o ritmo do jogo, vai ser melzinho na chupeta. Porque o Flamengo vai ter que diminuir a intensidade do jogo. Como? Com toque de bola. Né? A posse de bola hoje vai ser essencial para o Flamengo esfriar o jogo. E Ó, isso tá em 43 e 21 minutos da transmissão de ontem do jogo, tá? Vou mostrar aqui pra você. Ó, pra você não dizer que é mentira minha aqui, ó. A nossa transmissão. Ó, vou colocar aqui, ó. por isso que eu acho que o Leonardo Jardim escalou o Nico de la Cruz. Porque o Nico de la Cruz consegue prender a bola. Tá vendo aí? Então, rapaz, aconteceu basicamente aquilo que eu falei no pré-jogo. Que o Flamengo precisava dominar as ações de meio de campo com toque de bola para poder suprimir a vontade do Lanús, esses meio com o Lanús, rapaz, com o Cusco de jogar. Já pensou em final de Libertadores, fazendo um adendo aqui, Flamengo e Lanús? Já imaginou como seria legal? Caramba, gente, seria bom pra caramba. A Luane disse aí, ó, é sábado, não tem como descansar. Ah, mas tem hoje, tem amanhã, né? Ainda tem amanhã. O Edilei, todo time de altitude joga para fazer 9 pontos em casa e empatar ou ganhar fora. Ter ganho ontem lá em cima praticamente deu a vantagem no grupo. Exato. Parabéns pela análise, é isso aí, é verdade. Fala meu amigo Criador Tavares, tá aí com a gente. O Flamengo me surpreendeu. Parecia que o Flamengo não estava jogando na altitude. É verdade. É verdade, cara. Verdade. E vamos lá. Bruno Henrique.
mano, não tem o que falar do Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique mostrou dentro de campo que ele ainda está apto para jogar em alto nível. Não venha me dizer que era o Cusco, não venha me dizer que foi apenas um jogo. Bom, de tudo que a gente via do Bruno Henrique, que a gente duvidava da capacidade dele, acho que ontem ele mostrou que tem condições. Gonzalo Plata, sempre falei, é um bom jogador, mas precisa colocar a cabeça no lugar. Precisa consertar a sua parte extracampo. Precisa se comportar como um jogador profissional. E outra, não pode ser colocado para jogar de falso 9. Não é a dele. Jogou muito bem ontem. Foi extremamente importante para o Flamengo na partida de ontem. Queira você ou não, goste você ou não do Plata, eu tenho todas as reticências contra as atitudes do Plata. Em dado momento, achei que ele deveria ser negociado, mas a decisão de mantê-lo até então surgiu um resultado, né? E isso é o que importa, porque a gente tem que pensar no Flamengo como um todo. Carrascal me surpreendeu, não foi um destaque total o Carrascal, mas jogou bem, né? Eu falava também no nosso pré-jogo. O Carrascal, se você pegar os últimos 10 jogos dele no Flamengo, você vai ver que foram jogos ruins. Que era difícil entre esses 10 jogos, últimos 10 jogos, você falar, não, nesse aqui o Carrascal foi foda. Ontem o Carrascal foi foda. Tocou a bola a hora que tinha que tocar, partiu pra cima a hora que tinha que partir, marcou quando tinha que marcar. Foi uma partida excelente do Carrascal. De La Cruz, mano, não tem o que falar do De La Cruz. Foi maravilhoso, foi perfeito a forma como ele atuou ontem na condução da bola, na questão de marcação. Provou que pode jogar na altitude. Eu acho que agora caiu por terra. Eu brinquei ontem, né? Falei durante a transmissão. Pô, infelizmente o De La Cruz não joga na altitude, não joga no nível do mar, não joga em dia de sol, não joga em dia de chuva. Ontem ele calou a nossa boca, calou minha boca, é verdade. Mas eu falei, é um excelente jogador, mas infelizmente tem o joelho bichado e não joga. Mas ontem ficou provado que se ele tem condições e pode jogar, que jogue, porque ele agrega muito valor a essa equipe do Flamengo. Por que você pulou o Paquetá, Dobson? Porque eu quero deixar ele por último. Vou deixar ele por último. Everton Araújo, excelente. Não foi apenas um marcador, mas foi muito importante também na construção de jogadas, de saída de bola do Flamengo do meio de campo. Contribuiu muito, muito seguro estava o menino Everton Araújo. Tem gente criticando ele, que incrível. Eu consegui ver ainda assim na partida excelente do menino ontem, a gente ter flamenguista, amigos rubro-negros reclamando do Everton Araújo. Ó, meu filho, pelo amor de Deus, você não pode desconsiderar todos os fatores contrários ao Flamengo ontem para cobrar o Everton Araújo, que foi muito bem, obrigado. Agora, Ayrton Lucas. Vamos falar do quarteto defensivo. Royal. Pula o Ayrton Lucas, rapidinho. Royal foi bem. Não comprometeu. Marcou. Apoiou. Muito bom, Royal. Danilo. Léo Pereira. Rossi. Nada a falar. Foram perfeitos. Jogaram muito bem. Agora, Ayrton Lucas. Meu Deus do céu, cara. Infelizmente você é -1. É o que o amigo falou na transmissão ontem. O melhor que a gente pode falar de você é não comprometeu, mas quase compromete. Se não fosse anulado o gol, quem estava na jogada? Ayrton Lucas. Quem pisa na casca de banana? Ayrton Lucas. Infelizmente, o Ayrton Lucas é um jogador a menos. É difícil poder contar com esse jogador ofensivamente e defensivamente principalmente. É uma pena. É um jovem, mas, meus amigos, não tem condições nenhuma de ser jogador do Flamengo. Infelizmente não dá.
né? Eu tentei ontem passar um pano, tentei achar virtudes, pô, cara, elogiei, mas logo em seguida aquela lambança. Então, infelizmente, não dá. Agora vamos falar de Paquetá. Galera, eu falava durante a transmissão. Tô falando do pré-jogo porque às vezes você não acompanha o pré-jogo, você acha chato, né? Porque ali a gente fica mais falando do que qualquer outra coisa, né? E é óbvio que o canal aqui é de opinião, é de comentário, é de transmissão, e eu tenho que trazer alguns pontos. E eu falava durante o pré-jogo que esse seria o jogo pro Paquetá mostrar que voltou, que realmente o Lucas Paquetá que a gente espera voltou, né? Porque até então a gente tinha um elefante branco de cerca de 42 milhões de euros que não jogava, que não rendia. E meus amigos, ontem o Paquetá jogou muito. Chutou de fora da área, chutou do meio campo, quase faz um golaço. Já pensou se ele faz aquele golaço? Mano, era eleito o melhor da partida com certeza, né? Porque teve a genialidade de identificar o goleiro do Cusco adiantado. A bola veio de um erro de saída, de transição, defesa, ataque do Cusco, né? Que caiu no pé dele de primeira lá, ele já dominou e bateu. Quase que faz um golaço do meio de campo. A lá Pelé, né? A lá... Como é que chama aquele cara do... Porra, daquele time? Não era o Santo André não, cara. Que jogou em 2000 contra o Vasco. A final lá, que tinha um Ademar, eu acho, não é? Eu esqueci o nome do... São Caetano. Lembra dele? Acho que era Ademar. Fez um golaço no Fluminense, do meio de campo. Eu me lembro como se fosse ontem, né? Então, assim, ia ser um golaço do Paquetá. E jogou demais. Eu espero que ele mantenha este nível. O teste de fogo pro Flamengo é esse jogo contra o Fluminense.